Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lilian e vou ajudar você com a sua tarefa de hoje. Hoje nós temos tarefa no livro Vamos Aprender de Língua Portuguesa. Hoje você deve responder as páginas 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Mas não se assusta não com a quantidade de páginas, que o texto que a gente vai ler ele é tão gostoso, ele ocupa boa parte dessas páginas, mas vocês vão ver como é gostoso ler esse texto. Então, pega seu livro, pega seu material, procura um lugar confortável, um lugar onde você possa ter um apoio firme e vamos começar. Abra aí o seu livro na página 26, já abri o meu e olha só o que a gente vai ler hoje, lendo um cordel. Será que você já leu um cordel? Vamos ver aqui o que o livro está dizendo pra gente, ó. Observe as ilustrações que acompanham o texto a seguir. Com base nelas, qual você imagina que seja o tema desse cordel? Olha, mais uma vez, lembra lá do poema O Vento no Moinho? Que antes de ler, o texto também pediu pra gente, ó, olhar, prestar atenção nas imagens? Então, vamos prestar atenção, né? Então, olha só, essa página, ela é toda decorada, né? Tá toda decorada, ó, tem toda uma bordinha cheia de coisas brilhantes, né? Tem um ramo, ó, é um ramo com algumas flores, ó, e tem aqui um fruto, parece um fruto. Vamos olhar mais para ver se a gente descobre. Aqui ao lado a gente tem um caixote, uma caixa, né? E aqui na página 27 continua, a gente tem o ramo, ó, é o ramo, ó. É alguma plantinha. E olha aqui que interessante, a gente tem um carro em forma de abóbora. Então esses ramos são de abóbora e isso aqui são pequenas abóboras. Só que aqui embaixo a gente tem uma abóbora gigante que foi transformada em um carro. Isso te lembra alguma coisa? Um carro em forma de abóbora? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E você? Pensa aí bem. Vamos ver a página 28, ó. Na página 28 continua a borda, né, cheia de coisas brilhantes e olha, a gente tem uma coroa. O que coroa faz lembrar? Faz lembrar de rei, de rainha, de príncipe, de princesa. Temos aqui também um relógio antigo que está marcando o quê, ó? Os dois ponteirinhos ali no 12, aqui em algarismos romanos, talvez vocês ainda não saibam, né? Mas está marcando no 12, que pode ser tanto meio-dia quanto meia-noite. Só que se a gente olhar bem essa borda toda escura, né? Essas coisinhas brilhantes podem ser o quê? Estrelas? Ah, então é um sinal, né? Pode ser que essa história se passe à noite e o relógio esteja marcando o quê? Meia-noite. E aqui ao lado nós temos um sapatinho muito delicado. É um sapato masculino ou feminino? Feminino, né? Olha o modelo desse sapato. Um sapato bem delicado, com um coraçãozinho, bem lindo, em cima de uma almofada. E só tem um pé. Eita, o fato de ter só um pé do sapato te lembra alguma coisa? Será que você já ouviu alguma história que tem no seu enredo um sapatinho perdido, apenas um pé? Um relógio marcando a meia-noite, que tenha reis, rainhas, príncipes e princesas e que tenha um carro em forma de abóbora? E aí, fala pra mim, parece com alguma história que você já conhece ou que você já ouviu? Eu me recordo de uma história. Será que eu tô certa? É um conto de fadas que essas ilustrações fazem a minha memória lembrar. E aí, você lembrou do quê? Fala pra mim. Vamos ver se a gente acertou? Vamos lá, olha só. Olha o título desse cordel. Cinderela. É um conto de fadas? Você provavelmente já deve ter ouvido a história, já deve ter visto o filme, já deve ter visto o desenho, porque esse é um conto de fadas muito famoso, né? Pois bem, só que aqui não é o conto de fadas que a gente conhece. É a história da Cinderela, só que contada em forma de cordel. E
o que é um cordel? O cordel, gente, é uma espécie, é como se fosse um poema. Lembra que a gente leu o poema O Vento no Moinho? E quais são as características do poema? Lembra que eu expliquei? Os poemas, eles são escritos em versos, ó. Vocês estão vendo que as frases são mais curtinhas? Então, cada linha de um poema é um verso. E o conjuntinho de versos são as estrofes. Então, olha, de bater o olho, a gente já vê que esse é um texto que é organizado em versos e estrofes, né? Então, olha só, vocês conseguem ver que aqui a gente tem um conjuntinho de versos? Ó, aqui a gente tem uma estrofe. Quantos versos essa estrofe é formada? Ó, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Então, ó, cada estrofe formada por 6 versos. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Só nessa página aqui nós temos quantas estrofes? 4 estrofes. Lembrou disso? Qual é a outra característica que tem nos poemas que eu expliquei? A presença de rima. Então, quando a pessoa vai escrever um poema, no caso aqui um cordel, ela sempre pensa que as últimas palavras do verso devem rimar umas com as outras para passar essa ideia de musicalidade. É como se a gente estivesse lendo uma história e ao mesmo tempo cantando uma música, né? Fica muito agradável. Por isso que eu falei que o texto de hoje ia ser gostoso de ler, mesmo ele sendo bem grande, né? Vamos ler? Eu tô aqui que falo do texto, mas vamos ler. Vamos ver se esse texto é gostoso mesmo. Minha garrafa, derrubei. É gostoso mesmo como eu tô falando. Vamos começar aqui, ó. Então, Cinderela. Era uma vez uma garota chamada de Cinderela, que morava com a madrasta, junto com as filhas dela, que atendiam por nome Anastácia e Drizella. Num castelo bem distante, o rei era preocupado, já passara até do tempo de o seu filho ter casado, pois até o bom momento não tinha se apaixonado. O rei era muito astuto, belo plano arquitetou, resolveu dar uma festa e em seguida convidou todas as moças solteiras que o castelo acomodou. Cinderela, sem ter nada, o baú foi revistar. Encontrou um vestido antigo e teve que reformar. O vestido ficou lindo, nem dava para acreditar. As más filhas da madrasta, quando viram seu vestido, de maldade o rasgaram, pois já estava decidido que ela não iria ao baile por castigo merecido. Cinderela no jardim começou logo a chorar. Havia tanta tristeza naquele lindo olhar que até uma fada madrinha veio ali lhe consolar. Você vai ao baile sim, vim aqui para te ajudar. Eu preciso de uma abóbora, vá correndo ali buscar, porque numa carruagem eu logo irei transformar. Porém, a fadinha mágica impôs uma condição. Ao chegar à meia-noite, findava a ilusão e ela voltasse para casa para não ter decepção. Quando ela chegou ao baile, passou a ser a atração. Quem seria essa donzela? Perguntou a multidão. O príncipe logo chamou para dançar no salão. Quando deu a meia-noite, ela teve que fugir e, correndo em disparada, deixou do seu pé cair o sapato de cristal. Foi na hora de partir. O príncipe, desesperado, mandou logo procurar a dona do sapatinho com quem queria casar, e esse lindo pezinho vai o sapato calçar. Chegando a vez da princesa ter experimentação, o sapatinho entrou ficando uma perfeição. Foi assim que Cinderela encantou o seu coração.
Ao encontrar a princesa, acabar o sofrimento, a Cinderela não iria sofrer mais tanto tormento e deram uma grande festa no dia do casamento. Então, esse é um cordel inspirado na história, no conto de fadas da Cinderela. E aqui a gente tem informações sobre esse texto, ó. Cinderela, de Cirília Souza de Lima, foi publicado no livro Contos Encantados em Cordel, tá? E no ano de 2014. E esse texto está nas páginas, entre as páginas 19 e 24 desse livro. Tá? Então, se você gostou, nossa, eu gostei, deu até vontade de procurar esse livro para eu ler os outros contos de fadas em forma de cordel. Muito lindo, eu gostei, e você? Vamos agora para a atividade. Antes de chegar na atividade, olha o que a gente tem aqui, ó, falando um pouquinho sobre a escritora, sobre a autora desse cordel, ó. O cordel que você leu foi escrito por Cirília Souza de Lima. Ela nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É pedagoga, escritora e poeta. Tá aqui, ó. Parabéns, né? Eu amei o texto dela. Vamos lá. Vou ajudar vocês aqui com a atividade. Ó, estudando o texto. Questão: o assunto do cordel era o que você imaginou antes da leitura? Lembra que o texto pede para a gente olhar as ilustrações e tentar imaginar o assunto do texto? E aí? Eu imaginei que fosse um texto sobre Cinderela. As referências do carro em forma de abóbora, do relógio da meia-noite e o sapatinho de cristal me fizeram lembrar do texto da Cinderela. E você? Conseguiu lembrar desse texto? Sim ou não? Aí você escreve aqui sim ou não, tá bom? E aí, como a gente não tá na sala de aula para comentar com os colegas, comenta em casa com quem ajudou você aí com a atividade. Questão 2. O cordel lido foi inspirado no conto de fadas Cinderela. Você conhece esse conto? Eu acho que todo mundo conhece, né? O que você achou dessa versão do cordel? Eu amei. E você, gostou da história da Cinderela contada assim, como se fosse uma música, né? Eu gostei muito. E aí você coloca aqui se você conhecia e se você gostou ou não. Questão 3. Quais personagens são citados nesse texto do cordel? Então, para não esquecer de nenhuma, leia de novo e vá anotando quem apareceu. Apareceu a Cinderela? Apareceu a madrasta? Apareceu quem mais? Vai anotando e escreve aqui, tá bom? Questão 4. O que a expressão "era uma vez" empregada no cordel indica a respeito do tempo dessa história? E aí tem duas opções. A gente vai ler as opções e você vai dizer o que significa o "era uma vez". O "era uma vez" indica que essa história ocorreu há muito tempo, mas não é possível saber exatamente quando? Faz sentido, né? Vamos ver a outra opção. O "era uma vez" indica que essa história ocorreu há pouco tempo e é possível saber exatamente quando? Quando eu falo "era uma vez", dá para saber exatamente quando aconteceu? Não, né? Diferente de se eu falar ontem ou então no ano passado. Essas expressões dá para eu saber exatamente quando aconteceu. Era uma vez. Dá para saber exatamente? Não, né? Então, analise aí e marque um X em uma dessas alternativas. Apenas uma está correta. Beleza? Vamos lá, questão 5. Qual foi a condição que a fada madrinha deu a Cinderela para ajudá-la a ir ao baile? Então, você vai ter que voltar onde? No texto. E eu vou dar uma super dica para você. A resposta da questão 5 está lá na estrofe 8, na 8ª estrofe. Então, você tem que saber contar as estrofes. O que é a estrofe? O conjuntinho de versos. Aqui na página 26, a gente tem 1, 2, 3, 4 estrofes. Aí, ó, na 27, a 5ª, 6ª estrofe, 7ª estrofe, 8ª estrofe. Já dei a resposta. Leia a 8ª estrofe e você encontra a resposta da questão 5. Qual foi a condição? A fada madrinha falou que ia ajudar, mas tinha uma condição. Quando desce, eu vou dar a resposta. Leia aqui que você descobre. Vamos agora para a página 30, questão 6. Está dizendo assim, ó. Como você viu, o texto lido é um cordel. Textos como esse costumam ter uma estrutura própria.
Que estrutura é essa? É organizado em versos e estrofes. E aí vem a perguntinha A, ó. Quantas estrofes tem o trecho que você leu desse cordel? Então, esse cordel que a gente leu tem quantas estrofes? Acabei de explicar. Estrofe é conjuntinho de versos. Então, conta quantos conjuntinhos de versos tem ao todo e coloca o número aqui. Beleza? Vamos lá. Questão B. Quantos versos há em cada estrofe? Vai ter que voltar no texto novamente e aí você vai contar. Ó, aqui tem um conjuntinho, tem uma estrofe, aí você vai contar quantos versos. O que é verso? Cada linha do poema. Então, eu quero saber em cada bloquinho, cada estrofe, tem quantos versos. Eu até expliquei isso já no começo, né? Não vou me demorar muito aqui, não. Vamos lá. Questão C. Que efeito essa estrutura provoca no texto? Então, esse jeito de escrever por versos, o que eu falei? Os versos são linhas que são o quê? Mais curtas, né? Nos textos tradicionais que a gente está acostumado a ler, que as frases são escritas até começa aqui numa margem e vai até a outra, as frases são mais longas. Nos versos, as frases são mais curtinhas. Que efeito isso provoca? Tem duas opções aqui, ó, e a gente vai analisar qual que tem mais a ver, né? Então, ela torna o cordel mais extenso, mais longo e rápido de ler? Tem uma contradição. Se é mais extenso, como é que vai ser mais rápido de ler, né? Tem aqui a segunda opção, ó. Ela ajuda na musicalidade do texto, pois dá ritmo ao cordel. E aí, eu expliquei sobre isso, não foi? Então, analise e me diga, essa escrita em versos e em estrofes, o que ela traz para o texto? A primeira opção ou a segunda opção? Marca o X na opção que você achar correta. Questão 7. Releia uma estrofe do cordel. Então, tá aqui a estrofe, vamos ler ela novamente. Era uma vez uma garota chamada Cinderela, que morava com a madrasta junto com as filhas dela, que atendiam por nome de Anastácia e Drizella. Pronto. Lemos, vamos ver o que o livro quer saber da gente. A. Circule as palavras que rimam entre si nessa estrofe. Tem algumas palavras que rimam aqui? Tem. Lembra o que é rima? Já falamos sobre isso. Rimas são aquelas palavras que terminam com o mesmo som ou com o som muito parecido, né? E tem algumas palavras aqui que rimam e eu quero que vocês circulem elas, tá? Então, era uma vez uma garota chamada Cinderela, que morava com a madrasta junto com as filhas dela, que atendiam por nome de Anastácia e Grisela. Olha só, são 3 palavras que rimam entre si. Eu quero que vocês circulem elas. B. As palavras que rimam entre si estão em quais versos da estrofe? E aí, você vai ter que numerar. Então, aqui, ó. Esse aqui é o primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quinto verso, sexto verso. Então, numera. Aí você olha. Quais foram as palavras que eu circulei? Ah, circulei Cinderela. Cinderela, então, tá no segundo verso, tá? E aí você vai olhar todas as outras palavras que você circulou e vai escrever aqui qual é a posição. Se é o segundo verso, o terceiro, o quarto, o quinto. Ok? Vamos agora para a página 30, questão C, que está dizendo assim... Qual é a função das rimas num texto como esse? E aí, para que servem as rimas? Para que serve escrever as últimas palavras do verso com os sons parecidos? Para quê? Lembra que eu falei que os poemas, eles são como se fossem músicas, né? Então, o fato de rimar traz essa sonoridade, uma musicalidade. Então, a gente lê o texto parecendo que está cantando uma música. 8. Releia a estrofe a seguir e observe a palavra em destaque. Vamos aumentar aqui. Vamos lá. Qual é a palavra que está em destaque? É a palavra que está em preto mais escuro, chamando mais atenção, que no caso aqui é astuto. Vou dar uma dica para vocês, olha só. Muitas vezes, quando eu tô lendo um livro, aparecem palavras que eu nunca vi na minha vida. Só que eu nem preciso ir no dicionário para entender o que elas significam. Por quê? Pelo contexto
tem como eu imaginar o que ela significa. Quer ver? Talvez você não saiba o que é astuto, nunca tinha ouvido falar. Mas depois que a gente lê aqui o verso, você vai ter uma noção de se astuto é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é uma qualidade, se é um defeito. Quer ver? Olha só. O rei era muito astuto, belo plano arquitetou, resolveu dar uma festa e em seguida convidou todas as moças solteiras que o castelo acomodou. Então olha só, olha a pergunta que vem aqui, ó. Qual é o significado dessa expressão? E aí eles dão 3 significados. Eu vou ler e você vai me dizer qual é o que tem mais a ver com astuto aqui nessa parte do texto. Astuto caracteriza alguém muito desobediente? Gente, aqui está dizendo que o rei era muito astuto e um belo plano arquitetou. Quem arquiteta um plano, faz um plano bem legal para solucionar um problema, é desobediente? Será? Ou será que astuto caracteriza alguém muito esperto? E aí, uma pessoa que planeja, que faz um plano para resolver um problema, é astuto? É considerado esperto? Tem a ver? Ou astuto caracteriza alguém muito bonito? Vamos ver. O rei era muito astuto, belo plano arquitetou. A pessoa que planeja, que arquiteta, que resolve problemas, a gente chama de bonito? E aí, qual dessas 3 opções você acha que é o significado mais adequado para a palavra astuto? Ficou fácil, não ficou? Marque o X, tem apenas uma resposta correta. Vamos aqui para a questão B agora, ó. Pinte as palavras que podem substituir o termo astuto sem mudar o sentido do verso. Então vamos lá, a gente já tem noção do que é astuto. Você já sabe se astuto é desobediente, esperto ou bonito. E aqui você vai encontrar o quê? Sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido, que têm o mesmo significado, tá bom? Então você vai pintar apenas as palavras que tenham o significado, sentido muito próximo de astuto aqui nesse texto. Então, a gente pode dizer que astuto é uma pessoa sabida? A gente pode dizer que astuto é uma pessoa arteira? O que é arteiro? Gente que apronta? Será que é isso? O rei aprontou? Ou ele resolveu um problema? Ele foi o quê? Será que astuto é calmo? Será que é esse o sentido de astuto aí no texto? Ou será que astuto é engenhoso? O que é engenhoso? Uma pessoa, ó, que tem várias ideias para resolver, para solucionar os problemas. Ou será que astuto é rápida? Uma pessoa rápida, astuto, que arquiteta planos e resolve os problemas é rápido? Será que é isso? Ou será que astuto é o mesmo que sagaz? Sagaz é igual esperto, pessoas que resolvem problemas rapidamente, né? Então, se você acertar a questão A, você vai acertar a questão B. Só quero ver, hein? Gente, e antes de terminar, tem uma proposta aqui embaixo, ó, lendo com expressividade. O que é ler com expressividade? É você tentar passar as emoções que o texto quer passar para você na sua voz enquanto você lê. E eu quero sugerir isso para você. Olha só, aqui está dizendo assim: junte-se com um colega e faça a leitura expressiva do cordel. Como a gente não está em sala de aula, né? Não vai poder juntar com o colega. Então, o que eu quero que vocês façam? Olha só. Se o papai, a mamãe, a pessoa que te ajuda com a atividade aí não for muito tímida, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo lendo esse cordel. Como? Você, estudante, lê uma estrofe, a pessoa que vai te ajudar lê outra estrofe. Aí você lê a próxima e a pessoa que tá com você lê a outra, intercalando as estrofes. E é pra ler de qualquer jeito? É pra ler assim, ó. Era uma vez uma garota chamada Cinderela que morava com a madrasta junto com as filhas dela, blá, 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 blá. É assim? Não. Ler com expressividade é tentar passar emoção, inclusive tentar melhorar a entonação da sua voz na hora que você vê que vai chegar nas palavras que rimam. Igual eu li. Vou ler o primeiro verso aqui com expressividade, ó. Era uma vez uma garota chamada Cinderela, que morava com a madrasta junto com as filhas dela, que atendiam por nome de Anastácia e Drizella. Tá vendo?
Isso é ler com expressividade. Então, desafio de hoje, gravar um vídeo aqui, ó, lendo essa página 26, lendo essas 4 estrofes aqui com expressividade, com emoção. Tem inclusive uns estudantes aqui que eu já tô até imaginando como é que esse vídeo vai vir, parecendo um show de talentos, viu? Então, quando terminar de responder, grava o vídeo lendo com expressividade esses 4 primeiros estrofes aqui desse cordel e manda para sua professora, manda para mim, que eu adoro, e faz tempo que eu não peço vídeo, né? É o que me motiva, eu adoro, o que eu mais gosto de receber, tá? Então, bons estudos e tchau, tchau!